Bem, tem gente que diz que é muito melhor virar a almofada. Por quê? Porque com a abertura localizada na parte de trás do pescoço, sua cabeça ainda fica apoiada. E você aliviará a pressão no pescoço se sua cabeça começar a cair de um lado para o outro enquanto dorme. Sem falar que seu queixo fica firme no lugar. Você já deve ter visto algumas saliências estranhas nas calçadas de concreto, especialmente em áreas movimentadas ou de alto tráfego. O nome disso é pavimentação tátil e foi usada pela primeira vez no Japão na década de 1960. Devido à sua eficiência, as pessoas começaram a usá-la em todo o mundo. Atualmente, o sistema se desenvolveu em vários tipos de pavimentação para diferentes tipos de situações. Aqui tem bolinhas, por exemplo, é utilizada nas faixas de pedestres. Ela é vital para as pessoas com deficiência visual, avisando que há um cruzamento à frente. Na maioria dos casos, esta pavimentação consiste em peças quadradas com várias fileiras de bolinhas com o topo plano. Depois, há a pavimentação tátil canelada, com barras arredondadas que cruzam o caminho do tráfego de pedestres. Ela informa as pessoas com deficiência visual sobre algum perigo, como um lance de escadas ou uma rampa. Às vezes, depois de um longo dia, não há nada melhor do que comer sobras no jantar. Infelizmente, de tão cansado, você pode esquecer de cobrir seu prato de comida com uma toalha de papel. E então, é provável que seu micro-ondas vire uma sujeira total. Felizmente, existe uma maneira fácil de limpá-lo que não envolve produtos especiais. Prepare uma mistura de metade água, metade suco de limão. Despeje o líquido em uma tigela e leve ao micro-ondas por cerca de 1 minuto. A acidez da mistura deve ajudar a desengordurar as paredes do aparelho, e você poderá facilmente limpar todos os resíduos. Você é uma daquelas pessoas que gosta de experimentar enquanto cozinha e não é fã de medidores? É possível usar só o batedor na próxima vez que precisar adicionar um pouco de farinha. Coloque-o dentro da embalagem e ele vai juntar uma quantidade considerável do produto entre suas barras de metal. Acho que não há nada que eu goste mais do que truques simples e rápidos para facilitar as tarefas do dia a dia, como este sobre sacos de lixo. Aposto que, assim como eu, você fez isso errado desde sempre. Abra um, porém não completamente, apenas o topo já dá. Coloque a borda dele sobre a beirada da lata de lixo e prenda-o no lugar. Em seguida, é só empurrar o restante da embalagem para dentro do recipiente, que ele vai virar perfeitamente. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas, seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha a nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz. É chamada de regra um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço.
Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. Eu amo um bom petisco como qualquer pessoa, mas pistache às vezes pode ser uma dor de cabeça para abrir. Ele pode machucar seus dedos ou até mesmo quebrar suas unhas. Mas sabia que dá para usar um pistache para abrir o outro teimoso? Sobrepõe as aberturas das duas casquinhas para que se entrelacem. Em seguida, é só separá-las e ambos devem se abrir. Desodorantes tendem a fazer sujeira, especialmente em roupas pretas. Mas não é preciso produtos de limpeza sofisticados para se livrar das manchas. Também não será preciso trocar de camisa se isso acontecer. É só esfregar a área manchada com outro pedaço de tecido depois que o desodorante secar, que irá descamar com bastante facilidade. Certamente tem uma pedra pómez em algum lugar do seu banheiro. Sabe aquele pedaço de pedra de aparência estranha que você usa para esfolhar os calcanhares? Com criatividade, dá para fazer muito mais coisas com ela. É possível o seu uso para remover pelos de animais de móveis forrados com tecidos. Também dá para usar na remoção das bolinhas dos tecidos. É possível desentupir os canos da cozinha com uma solução caseira. Ela pode ser tão eficaz quanto produtos comprados e envolve muito menos produtos químicos prejudiciais. Coloque um pouco de vinagre branco em sua chaleira. Ao aquecê-la, lembre-se de abrir a janela da cozinha, pois o cheiro pode ficar um pouco forte. Enquanto isso, coloque um pouco de bicarbonato de sódio nos canos que deseja limpar. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, adicione o vinagre quente. A mistura deve borbulhar e efervescer bastante. Mas não se preocupe, pois isso é exatamente o que deveria estar acontecendo. Depois que o processo se acalmar, abra as torneiras e deixe correr um pouco de água morna por mais ou menos 1 minuto. Isso deve remover todos os resíduos que estavam entupindo seus canos. E como bônus, dê uma olhada dentro da sua chaleira, limpinha como nova. Admito que a paciência não é uma das minhas melhores qualidades, e também não sou muito talentoso para abrir vidros. Mas pegar um elástico e colocá-lo na borda da tampa sempre funciona. Isso dá uma aderência firme e não escorregadia, e é uma solução sempre que preciso abrir um daqueles vidros teimosos. Mas se isso não funcionar, coloco-o na água quente. O calor faz com que o metal se expanda, facilitando o rompimento da vedação. Você sabe como é difícil pendurar coisas na parede, principalmente quando se trata de itens que exigem vários furos. Mas aqui vai um truque bacana. Pegue um pedaço de fita adesiva e coloque sobre o objeto que deseja colocar na parede. Pode ser uma pintura ou talvez até uma extensão elétrica. Marque na fita os pontos onde os buracos devem ficar. Em seguida, pegue-a e grude-a na parede. Agora você sabe exatamente a que distância os pregos precisam ir. Você está experimentando uma calça jeans, um vestido ou uma jaqueta e está prestes a enfiar a mão no bolso quando percebe que não há bolso de verdade. Ele simplesmente não está lá. Mas por que alguém criaria bolsos nos quais você não pode colocar nada? Agora seria um bom momento para pegar seu iPhone que foi do falso bolso para o chão. Bem, o motivo dos bolsos falsos é simples. Se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Eles podem alterar a forma desse vestuário. A solução
livrar-se de bolsos em áreas-chave. Além disso, os bolsos falsos são obviamente mais baratos e eles não ficam embolados. Curiosamente, essa prática remonta ao século XVII. Nessa época, os bolsos eram realmente removíveis, pareciam pequenas bolsas. As mulheres, por exemplo, podiam movê-los de uma roupa para outra. Infelizmente, também era muito conveniente para batedores de carteira. Eles podiam pegar esse bolso e fugir com ele. As roupas se tornaram mais aerodinâmicas. Bolsos finos começaram a ser costurados diretamente nelas, em vez de bolsas acopláveis. Acreditava-se que isso tornava a forma da silhueta de uma pessoa mais atraente. Mas logo as saias mais justas entraram na moda, e os bolsos sumiram. E as pessoas começaram a usar bolsas. Hoje em dia, a maioria dos bolsos é real, mas alguns deles ainda são falsos. Então, como podemos ter certeza de que não transformaremos um bolso falso em um buraco pensando que é real? Em primeiro lugar, dê uma olhada na costura ao longo da borda do bolso. Se você vir um único fio solto, apenas corte um pedaço dele e comece a puxar com cuidado. Se o bolso for real, o fio sairá facilmente. Mas se sentir que a costura não se move, provavelmente você tem um bolso falso em suas mãos. Se for o caso, deixe como está. Agora, vamos passar para outros objetos do cotidiano que podem estar escondendo alguns segredos. Por exemplo, esses sulcos em alguns tipos de chips. Por um lado, eles ajudam na distribuição de especiarias e temperos. Todas aquelas substâncias que fazem suas batatinhas terem gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro desses sulcos. Além disso, os sulcos tornam os chips mais crocantes. Os marca-textos são feitos com uma tinta fluorescente semitransparente especial, que pode brilhar no escuro. Os tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. Antigamente, o primeiro jeans tinha um problema. Trabalhadores e mineiros, que eram os primeiros usuários de jeans, usavam demais essa pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não resistiam ao estresse e rasgavam. Pequenos pinos de metal foram inventados para evitar que isso aconteça. A maioria dos zíperes metálicos tem um cadeado oculto. É por isso que você não deve deixar a alça do zíper para cima. Ao puxá-lo para baixo, ele trava automaticamente. Tudo graças a vários sulcos minúsculos escondidos embaixo da alça. Agora, vamos falar daquelas linhas horizontais em garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, torceriam facilmente ou até quebrariam. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente e você pode aproveitar o banho por mais tempo, com ou sem seu patinho de borracha. Já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? É chamada de fluido de rolha. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir no papel. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta em gel não funcionaria. O fluido sempre fica em uma posição e não se dissolve com o gel. Nem se move para trás ou flui para fora da caneta. Os banheiros públicos não parecem muito privados por um motivo. Grandes aberturas na parte inferior foram criadas para fazer você querer sair de lá o mais rápido possível. Graças a este design, quase não há filas. Você pode usar a tampa de plástico dos copos de refrigerante como porta-copos. Ela tem a forma perfeita para segurar a bebida e evitar que a superfície de mesa fique molhada. Não vire a tampa de cabeça para baixo. Basta colocá-la na mesa da mesma forma que estava no copo. Se você estiver preso em um carro durante um acidente e não puder abrir as portas, pode usar barras de encosto de cabeça removível para quebrar o vidro e sair. Sabe aqueles pequenos discos de plástico dentro das tampinhas das garrafas? Essas coisinhas ajudam a preservar o vácuo dentro delas, mantêm o refrigerante gaseificado. Você provavelmente já viu alimentos serem aquecidos no micro-ondas pelo menos uma vez na vida. Emocionante, eu sei. Mas por que os fabricantes deixam as portas tão escuras? Este filme preto é necessário para bloquear campos eletromagnéticos. Estes pequenos pontos nos cadeados, próximos ao buraco da fechadura, são projetados para eliminar a umidade se a água entrar.
Além disso, se a trava ficar presa ou começar a enferrujar, você pode colocar óleo nela através desse orifício para corrigir o problema. A bola de golfe é coberta de pequenos furos para ter uma boa aerodinâmica. Eles são chamados de alvéolos, e o design ajuda a bola a voar mais longe e uniformemente. Algumas canecas têm uma pequena ranhura na parte externa do fundo. Isso ajuda a água a sair e evita que se acumule quando a xícara estiver na máquina de lavar louça. Os óculos de sol foram inventados não para proteger os olhos da exposição solar. Eles eram usados durante as expedições ao Ártico. Uma enorme quantidade de neve pode cegar uma pessoa, assim como um flash brilhante. Para proteger os olhos, foi então criado esse tipo de óculos. Você pode usar suas camisetas não apenas para se vestir, mas também como camada protetora para sua bagagem. Basta colocá-las na sua mala como capa e não perca tempo embrulhando-a em plástico. Aquele botão na parte de trás da gola de uma camisa está lá para manter a gravata sob o colarinho. Sim, as pessoas não usam mais dessa forma porque todas as gravatas são mais finas agora. Mas o botão ainda está lá como uma função decorativa. E aqui está o propósito inicial de uma gravata. Ela foi criada na Europa no século XVII para ajustar o colarinho. Desta forma, as pessoas protegiam seus pescoços de um vento forte. Assim, se acostumaram com essa parte da vestimenta e fizeram dela um acessório indispensável para reuniões reais. Os pompons macios sobre os gorros foram inventados há vários séculos. Os marinheiros os usavam para evitar bater a cabeça contra tetos e bordas baixas dos navios. A maioria dos cabides é feita de madeira de cedro, pois esse material contém muitos óleos naturais que repelem as traças, que por sua vez adoram comer roupas. As lâmpadas são esféricas porque, tal forma, permite que a luz seja distribuída uniformemente. Além disso, são mais baratas e fáceis de produzir. Já encontrou estes pedaços de tecido em roupas novas? Eles não são apenas remendos, mas também itens extras para usar antes da lavagem. Você pode colocar na máquina de lavar e ver o que acontece. Se ficar tudo bem, é seguro colocar a roupa nova na máquina com segurança. Seu ventilador de teto tem 2 modos de operação, inverno e verão. Basta encontrar o interruptor dele. Empurre-o para cima para ativar o modo de inverno e para baixo o de verão. Neste, o aparelho sopra o ar para baixo, fazendo o contrário na posição inverno. A maioria das pessoas tem este desentupidor redondo no banheiro. Nos filmes, o utilizam para eliminar o entupimento no vaso sanitário, mas na verdade, ele serve para acabar com bloqueios na pia. Para o vaso, é necessário usar outro dispositivo especial. O espaço extra sob o forno não serve para guardar panelas e potes. Você pode colocar alguns pratos prontos lá. O calor do fogão manterá tudo quente. Isso é útil se você estiver esperando amigos atrasados para o jantar. Você está tirando um pacote de pipoca do micro-ondas após o preparo. Está vendo o buraquinho na parte de cima do saco? Basta usá-lo para se livrar dos pequenos grãos não estourados. Agite o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem incorretamente. Normalmente colocam as 2 pontas para frente e deitam de cabeça para trás. Tente virar o travesseiro para o outro lado. O arco deve estar sob o queixo e as 2 extremidades direcionadas para trás. Deite a cabeça para frente e seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição. E você vai tirar uma boa soneca. Os ímãs foram feitos em forma de ferradura para aumentar seu poder magnético. A parte azul indica o polo sul e a vermelha o norte. Os 2 polos funcionam simultaneamente e aumentam a atração.